Boa noite a todos, boa noite a todas. Começando mais uma Rádio Rebelde e hoje com um tema polêmico. Hoje a gente vai conversar sobre a escalada da pandemia, a polêmica sobre a cloroquina e a inércia do governo na gestão da crise da Covid-19. Você, meu amigo, minha amiga, pode mandar por aqui o seu recado, dizer da onde está falando, que eu quero mandar um abraço para você, mandar sua pergunta. E nós estaremos aqui todas as sextas-feiras, sob a proteção de Deus, para a gente conversar sobre os temas da semana, aquilo que mexe de fato na sua vida. Então, a Rádio Rebelde está aqui para ser a sua companheira das sextas-feiras. Muito bem, muito bem. Indo a vaca fria, vamos então, neste momento, anunciar as notícias desta noite para você. Comitê alertou a Pazuello que sem isolamento o país poderia levar até 2 anos para sair da pandemia. O ministro não ouviu os técnicos, mais uma vez. Os números da Covid-19, segundo o pool de empresas de comunicação no Brasil. E vamos ter também Roberto Jefferson e outros bolsonaristas têm suas contas suspensas no Twitter. Prefeitura de São Paulo adia o Carnaval 2021. Instituto Paraná mostra pesquisa em que Bolsonaro estaria na frente se as eleições fossem hoje. É isso aí, meus queridos. A vida não é fácil. Pois bem, vamos para a primeira notícia de hoje, que a fonte é o canal G1, né? É o site G1, e ele diz que o comitê alertou Pazuello que sem isolamento social, o país poderia levar até 2 anos para controlar a pandemia. Mesmo com o aviso do comitê técnico do Ministério da Saúde, o ministro interino publicou portaria orientando a abertura das atividades econômicas. Reunião do comitê ocorreu em maio. Diz aqui o nosso G1. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi alertado por um comitê técnico da pasta sobre isolamento social para reduzir impactos da pandemia na saúde e na economia. O documento também dizia que sem isolamento o país poderia levar até 2 anos para controlar a pandemia. Mas, ao contrário do alerta, Pazuello orientou a abertura das atividades quando o país já tinha mais de 1 milhão de casos e mais de 40 mil mortos. Os técnicos do Ministério da Saúde fizeram aviso em maio. O alerta ao ministro interino, revelado pelo jornal O Estado de São Paulo, e está registrado numa ata de reunião do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública, a qual a TV Globo também teve acesso. A reunião do comitê ocorreu no dia 25 de maio.
O grupo responsável pelo planejamento, organização e controle das medidas oficiais de combate ao coronavírus é comandado pela Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério. Fazem parte do comitê integrantes do Ministério, gestores locais da área de saúde, além de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O Ministério da Saúde não forneceu a lista dos participantes deste encontro. A reunião ocorreu no mesmo dia em que foi publicado no Diário Oficial a exoneração do então secretário da pasta, Wanderson de Oliveira. A TV Globo apurou que o ministro interino Eduardo Pazuello teve acesso à ata do encontro. Ele estava há 10 dias no comando da pasta quando a reunião ocorreu. No documento, que chegou até o ministro, os técnicos afirmaram que toda a pesquisa leva a acreditar que o distanciamento social é favorável para a população e o retorno da economia mais rápido. Disseram também que medidas sociais drásticas dão resultados positivos e que sem intervenção esgotamos UTIs, os picos vão aumentar e descontroladamente levará a um colapso o sistema de saúde. Meus queridos, essa reunião que aconteceu em maio, os técnicos dos ministérios, da maioria dos ministérios, são pessoas muito qualificadas. São pessoas que realmente sabem do que fazem. O que não parece saber o que fazer é este governo. É este governo que, primeiro, sabotou completamente qualquer questão de isolamento social. Depois, queria dar apenas R$200 para a população. Se não fosse a oposição no Congresso, nem R$200 esse povo teria. Então, o Pazuello havia sido orientado pelos técnicos do Ministério da Saúde sobre a questão do isolamento social, da importância de deixar as pessoas em casa. Um isolamento social mais radical traria resultados mais rápidos, tanto para a questão da saúde quanto para a questão da economia. Essas pessoas que nos governam acreditam que o problema da Covid-19 é um problema que é ligado tão somente à questão da saúde. É um problema econômico. Por isso o Estado tem que entrar dando todo o suporte a essa gente e não sabotando o isolamento social. Quando eu deixo uma pessoa, um chefe de família, sem recursos dentro de casa, isolado, ele vai ter que sair em busca de comida para alimentar a sua prole, para alimentar a sua família. A chefe e o chefe de família, eles têm essa necessidade. E quando a gente não faz chegar a quem precisa os recursos necessários, a gente está sabotando também o isolamento social. Agora, o ministro sabia, foi informado pelos técnicos, foi informado pelas pessoas que têm expertise no assunto, nas questões pandêmicas no Brasil, e ele fez exatamente o contrário. Emitiu uma portaria
falando, enfim, desestimulando o distanciamento social. Minha gente, é preciso que a gente tenha mais seriedade. Esse pessoal que está à frente do ministério não tem competência para isso, não conhece o SUS, não conhece o modus operandi do Ministério da Saúde, não conhece a realidade dos hospitais públicos. Essa gente há anos não pisa no hospital público, não conhece as dificuldades, não conhece aquilo que falta, não conhece a situação precária dos profissionais de saúde. Quantos profissionais de saúde não morreram nessa brincadeira? Portanto, vamos botar a mão na consciência. Ministro Pazuello, faça aquilo que os técnicos estão orientando que se faça. Não faça aquilo que venha tão somente agradar o presidente da República, porque o presidente da República parece estar fora de juízo, porque uma pessoa que, diante de uma pandemia, começa a falar em negacionismo, a falar em cloroquina, a falar um monte de asneiras, de besteiras. Está claro que o comandante em chefe das Forças Armadas, que o chefe da nação não tem capacidade e nem equilíbrio para estar assentado na cadeira. Uma vez servindo a população, nós devemos fazer aquilo que é melhor para o povo e não para agradar a vaidade insana de quem quer que seja. Continuando com as notícias do dia, depois dessa ação vexatória do Pazuello, nós vamos aos casos de morte por coronavírus no Brasil em 24 de julho, segundo o consórcio de veículos de imprensa. A atualização foi feita às 13 horas de hoje. O país conta com 84.440 óbitos. Repetindo, 84.440 óbitos e mais de 2.303.661 infectados no Brasil. Números atualizados às 13 horas, segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Esse consórcio teve que ser fundado pelas empresas de veículos de imprensa no Brasil, porque em dado momento o presidente da República começou, através do seu Ministério da Saúde, a boicotar informações sobre o número de mortos e sobre o número de infectados no Brasil. Desde o balanço das 20 horas de quinta-feira, dia 23, 10 estados atualizaram seus dados. São eles Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Roraima e Tocantins. Falo isso com muita tristeza. Ninguém gostaria de dar uma notícia dessa. E mais de uma semana, dentro da média de mortes diárias, nós não conseguimos baixar o número de mortos, ou seja, todos os dias mais de 1.000 pessoas morrem. 4 Boeings 747 caindo todos os dias. Esse é o número. E não se sensibiliza, ninguém mais se sensibiliza com isso. Ninguém mais sente a dor dessa gente. As pessoas
só vão sentir a dor quando for na família delas. Eu quero, antes de continuar, mandar um abraço para a super fã da nossa página, a Nádia Rester. E mandar um grande abraço também ao Alexandre José da Rosa, que está aqui com a gente. Você, por favor, se puder, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nas suas páginas do Facebook e também compartilhe nos grupos de esquerda. Estou aqui conversando com vocês, mas também estou compartilhando na página Time de Esquerda e compartilhando na página Café com Galvão. Peço que vocês estejam aqui com a gente para que a gente possa sempre ter uma audiência, que o que nos motiva é a sua companhia. Meus queridos, não dá para entender, não dá para compreender, não dá para aceitar que a nossa população esteja largada e abandonada num momento tão sério quanto esse. Nós estamos caminhando, e isso eu vou dizer daqui a pouquinho na parte que a gente fala da nossa opinião, e enfim, não pode a população que está caminhando para uma hecatombe econômica, né, e com uma pandemia dessa ainda não ter nenhum tipo de sustentação, de apoio do governo. Isso é uma vergonha e isso não pode mais continuar. Continuando sobre a Covid-19 no Brasil, a Prefeitura da cidade de São Paulo anunciou hoje que vai adiar o Carnaval 2021. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta sexta-feira, dia 24, que o Carnaval 2021 será adiado na cidade por causa da pandemia da Covid-19. Abre aspas. Tanto as escolas de samba quanto os blocos carnavalescos entenderam a inviabilidade da organização do carnaval para fevereiro do ano que vem, fecha aspas, afirma Covas. A nova data ainda está em discussão, mas pode ser no final de maio ou início de julho de 2021. Bom, é a mesma decisão que o Rio de Janeiro tomou. Aliás, antes da decisão, 6 escolas de samba, entre elas a Beija-Flor de Nilópolis e a Imperatriz Leopoldinense, também haviam dito que só desfilariam em fevereiro caso já se tivesse uma vacina e esta fosse já distribuída entre a população, né? A população uma vez vacinada. Estavam conversando os prefeitos do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, que são os 3 maiores polos de aglomeração do carnaval brasileiro, além do Recife, né? Conversando na possibilidade de adiamento do carnaval. O carnaval iria para o meio do ano, uma vez tendo condições para isso. Não dá para pular carnaval sem abraçar, sem beijar, sem conversar, sem cantar. Enfim, carnaval é calor. Carnaval é relação interpessoal. Quantos amores de carnaval surgiram, né, na história da humanidade, vamos dizer assim. Então, sabe a decisão. No momento em que alguns prefeitos, mesmo com alta ou o chamado platô,
Platô, minha gente, é quando chega num pico e ele se mantém. Depois cai. Mas enquanto está no platô, ainda está alto, ainda tem gente morrendo. Não é um sinal de melhora, é um sinal de que não há piora. São coisas muito distintas, muito distintas. Em falar em piora, nós vamos agora entrar num assunto bacana. Eu vou até botar um efeito aqui que eu acho bacana, né? Porque a cambada que dá sustentação na internet e nas redes sociais ao Bolsonaro tomou fumo hoje. É isso aí, Roberto Jefferson e companhia tomaram um couro baiano hoje no Twitter. Pois é. Nada melhor que um dia depois do outro. Roberto Jefferson e outros bolsonaristas têm contas suspensas no Twitter. As contas foram bloqueadas pela plataforma em cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes. O empresário Luciano Huck e os extremistas Sara Geromini também foram alvos. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu adoro desse tipo de notícia, né? Esse pessoal acha que o ouvido dos outros é pinico, né? E acha também que as redes sociais são locais onde eles podem ficarem falando qualquer asneira, qualquer besteira, falando contra a democracia, contra as instituições democráticas, contra o povo brasileiro. O Roberto Jefferson, esses dias, falou uma besteira sem tamanho, dizendo que no Supremo tinham 2 ministros homossexuais. Ele dizendo que tem 2 meninas. Veja você, minha querida e meu querido ouvinte da nossa Rádio Rebelde. Né? E começou a destilar lá o seu veneno, falando de como seria uma relação sexual dos 2 ministros hipoteticamente homossexuais, né, com um negão. Ele tem essa história. Aí que a gente vê os fetiches das pessoas, né? Um negão, ainda usa um termo racista, né? Então, as contas do ex-deputado federal e presidente do PTB, pelo menos por enquanto, né? Roberto Jefferson, dos empresários Luciano Huck e Otávio Facori, e da extremista Sara Geromini, a que se diz o Inter, e do blogueiro Alan dos Santos estão fora do ar no Brasil. O bloqueio temporário das contas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito das fake news, que apura as notícias falsas e as ofensas e ameaças à autoridade. A família Bolsonaro e seguidores fogem do Twitter e aderem à rede social da direita. Minha gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Mandando um abraço pro Botinho Tinho, que está aqui com a gente. A Nádia disse podre. Podre é pouco. Porque quando uma fruta apodrece, ela morre e gera vida. Essa gente é radioativa. Radioativa. O mal que o bolsonarismo fez a esse país, ainda vai ser visto mais à frente. Escrevam o que eu estou falando. Não é brinquedo.
O mal que o bolsonarismo fez a esse país, destilando ódio e promovendo o ódio, fazendo com que as pessoas, enfim, coloquem para fora o seu ódio, a sua bilis, né? Não é brincadeira, não é brincadeira. Num momento como esse, em que a humanidade deveria fazer uma reflexão sobre os seus atos, deveria fazer uma reflexão sobre a sua vida, suas ações. Para que tão poucas pessoas no mundo terem um caminhão de dinheiro e ter uma massa de seres humanos que não tem acesso a um prato de comida? Não tem acesso à água potável. Como é que a gente quer que as pessoas lavem as mãos se elas não têm água em casa? Se falta comida na sua mesa? Quando a miséria bate à porta, já diz o ditado, o amor pula pela janela. E nesse momento da história da humanidade, parece que nós estamos no que alguns chamam de tempestade perfeita. Tudo tem colaborado para um desfecho que não é muito agradável. As pessoas precisam ficar em isolamento até se ter uma vacina. O governo não cumpre com a sua função constitucional de proteger a população, principalmente os mais pobres. Como nós vamos poder cumprir o papel de cidadãos que queremos trabalho? Você veja a quantidade de pessoas que estão sendo mandadas embora das empresas. O governo não quis socorrer as pequenas, micro e médias empresas, que são aquelas que empregam quase 90% da mão de obra no Brasil, para socorrer tão somente as grandes empresas. E os banqueiros, eles sim são reis, minha gente. Nós, simples mortais, ficamos na estrada, ou como diz na minha terra, ficamos na pista. Eles não se importam com o povo. Eu lembro de um clipe do Michael Jackson que ele gravou numa favela no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, em que a música começa com a frase: Michael, Michael, eles não ligam para a gente. E não ligam mesmo. Eles não querem saber do povo. Quem nos governa tem nojo da nossa gente, tem vergonha da nossa gente. Acha que nós somos uma sub-raça. O Brasil é um país rico com uma gente muito pobre. A desgraça da Covid-19 mostrou que nós tínhamos 38 milhões de pessoas que o governo não sabia nem que existia. 38 milhões de pessoas que não tinham CPF e muito menos, pasmem vocês, não tinham nem certidão de nascimento. Como nós vamos ser um país de primeiro mundo se nós não cuidamos nem dos nossos? Porque entrar no primeiro mundo pela porta dos fundos é um vexame, é uma vergonha. E é isso que querem. É isso que querem. Nossa gente precisa ser ajudada, nossa gente precisa ser socorrida. Nas favelas do Brasil, quem tem socorrido a população tem sido as ONGs locais.
que tem conseguido arrecadar alimentos, que tem conseguido distribuir gel, álcool em gel, distribuir máscaras, que tem dado toda a orientação ao nosso povo. E o governo se omitindo. O governo está mais preocupado em distribuir a cloroquina, que é um ótimo remédio para quem tem lúpus, uma doença autoimune, para quem sofre do mal da malária, mas que não tem nenhuma eficácia comprovada cientificamente. Há quem diga que faz até mal, já que a Covid também ataca o sistema circulatório e aí também ataca o coração, e a cloroquina faz com que o coração fique mais ainda depauperado. Não dá para confiar num governo desse. A Nádia diz, infelizmente, quem não votou nessa gente... Infelizmente, quem não votou nessa gente paga junto. Votaram conscientes e ele não escondeu o que ele era. E é verdade. E é verdade. E a verdade dói. A verdade dói, minha gente, dói. A verdade é como uma espada de dois gumes. Ela corta, ela fere dos dois lados. E eu imagino, e eu queria dividir isso com vocês, a Nádia ainda diz assim, perdi uma cunhada. Perdi uma cunhada. Quantas vidas estão indo por causa da falta de amor dos governantes para com o seu povo? Não tem coisa pior do que um governante que não tem sentimento de empatia pelo seu povo, que não sabe sentir a dor do outro, que olha o seu povo sempre como se fosse uma sub-raça, que olha a grande parte da população com desprezo, com menosprezo. E pasmem vocês, é esse cabra que hoje na pesquisa do Instituto Paraná é que está entre 27% e 30%. Eu só posso acreditar que é o fanatismo. Eu só posso acreditar que é uma doença da alma, uma doença no espírito que leva essa gente a ainda dar uma sustentação política grande a essa gente. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês agora. É sobre isso. É uma análise sociológica do que tem acontecido com o nosso povo nesse governo Bolsonaro. E eu quero dividir com vocês a minha opinião. Minha gente, analisando o que ocorreu esses dias, analisando essa pantomima, né? Eu não tenho nem palavras.
Nem palavras, mas nem palavras. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu só posso dizer que é uma síndrome de Estocolmo coletiva. A síndrome de Estocolmo é a doença dos sequestrados. É a doença daqueles que chegou agora. Brasil já bateu dos 85 mil mortos. Neste momento, no Brasil, chegamos, segundo o blog do Fernando de Moraes, o blog chamado Nocaute, Brasil chega a 85.238 mortos por coronavírus. É mais do que uma cidade média brasileira. Nós chegamos a um número terrível, triste. O Alexandre José da Rosa diz: muita ganância. Então, a síndrome de Estocolmo é a doença daqueles que são sequestrados e passam a sentir empatia, sentir carinho, sentir afeto por seus algozes, por aqueles que o sequestraram e colocaram cativos. A nossa gente hoje é uma gente cativa desse governo. Um governo que trabalha para o rentismo internacional, trabalha para os banqueiros internacionais, trabalha para as elites internacionais. Vejam vocês, as elites deste país são perversas. Vocês sabem que muitos das elites que nos governam aí, que estão por trás do governo Bolsonaro, eles pegam seu dinheiro, o dinheiro que eles conseguem através do lucro de suas empresas, às vezes por caixa 2, às vezes na manha do gato, como dizem os mais malandros, né? E jogam esse dinheiro lá fora, botam esse dinheiro lá para fora, numa grande evasão de divisas. E depois parte desse dinheiro retorna para a compra da dívida pública brasileira, sem pagar um imposto. Essa gente manda dinheiro lá para fora para sonegar aqui, e quando volta, sonega de novo, porque os investidores estrangeiros não pagam um centavo. Então, quando tem fuga de capitais, é fuga do própria elite brasileira, sabotando sua própria nação. Me dá nojo. A essa gente não falta nada. Não falta empréstimo, não falta crédito, não falta apoio, não falta subsídio. Mas se você é um pequeno e microempresário, se você é um empresário de porte médio, você proporcionalmente paga mais impostos que uma grande transnacional. Que justiça nisso! O nosso povo mais pobre e oprimido, que é quem mais tem morrido da Covid. Eu me lembro que alguns dias atrás, aquelas imagens horríveis lá de Manaus, naqueles enterros coletivos, onde se abria uma vala e ia se colocando, não é, os caixões ladeados, uma cena terrível, uma cena de guerra nuclear, uma cena dramática, triste, sôfrega. Mas a gente precisa reagir, minha gente. A gente não pode deixar se abater. A gente tem que cuidar da gente. A gente tem que ser solidário com o nosso povo, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Se você tem condição de ajudar, ajude quem está precisando. Bata na porta do seu vizinho para saber se ele está desempregado ou não. O ajude com uma cesta básica, você vai ver como isso vai fazer um bem à sua vida. Faça isso, porque a fome, quem tem fome tem pressa. E lute, bata num governo que
se acanalha a cada dia, foge de suas responsabilidades. Quando o governo é questionado sobre a questão, sobre as suas responsabilidades para com o povo, no que tange o isolamento social, ele diz que a lei deu aos governadores e deu aos prefeitos o poder de decisão. Isso é verdade muito em parte, mas é um quarto da parte. Divulgar que as ações de isolamento ajudam é responsabilidade do governo. Distribuir recursos para que as prefeituras e governos de estado possam ter aí os seus hospitais bem equipados. Isso é responsabilidade do governo federal. A política nacional de saúde, quem trata é o governo federal. Trazer equipamentos de fora para o Brasil para distribuir indistintamente entre hospitais da prefeitura, das prefeituras e dos governos de estado, essa responsabilidade é do governo federal. Proteger os indígenas que já têm dificuldades, né, no que tange a sua saúde, porque tem muita epidemia aí que matou um monte de indígenas na história do Brasil, e essa é mais uma que está matando. Está matando um monte de chavantes, está matando um monte dos indígenas do Alto e do Baixo Xingu, do Amazonas, do Pará, do Maranhão, do Acre. Eles estão entregues à própria sorte. E o único ente federativo que é responsável legalmente, constitucionalmente, pela preservação da vida dos nossos irmãos indígenas, das nossas irmãs indígenas, das cunhantãs, dos curumins, das crianças indígenas, é o governo federal. Não adianta fugir da verdade, a verdade liberta. E governos tiranos vêm e vão na história da humanidade. O importante é estarmos no lado certo da história e lutarmos para que os nossos conterrâneos, os nossos compatriotas mais pobres saiam da pobreza, saiam da miséria, possam serem homens de bem e do bem, sem preconceitos, trabalhando, gerando riquezas para o Brasil. Eu vi outro dia um doutor que estava fazendo seu pós-doutorado e abandonou. Parou de fazer o seu pós-doutorado para trabalhar como voluntário na pesquisa de uma vacina para a Covid-19. Negro, oriundo da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, jovem e doutor, que chegou onde chegou através das políticas de inclusão, de cotas, as políticas do ProUni, implementadas no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Precisamos ter uma nova compreensão, minha gente. Esse governo que está aí, que chegou com um discurso autoritário, segregacionista, que quer acabar com políticas públicas importantes. Eu falava disso ontem no vídeo que postamos lá no nosso canal TV Galvão, e eu peço a você que vá lá, se inscreva no nosso canal e assista. No vídeo que a gente tenta desmistificar a questão da meritocracia no Brasil, eu digo lá que acabaram com as políticas públicas voltadas
a qualificação profissional da nossa gente. Acabaram com o departamento de qualificação do antigo Ministério do Trabalho, departamento esse, o qual eu já fui diretor. Eu não gosto de ficar falando aqui o que eu fui e o que deixei de ser. Mas eu estou falando de cadeira porque eu conheço. Acabaram com o departamento. Acabaram com as políticas públicas. O Projovem, ele, por lei, ainda existe, como também o Plano de Qualificação Nacional, que é o Plantec, que é o Plano Territorial de Qualificação, e o Plansec, o Plano Setorial de Qualificação. E eles acabaram com o Pronatec. E acabaram, não foi extinguindo a lei, acabaram cortando recursos. Dinheiro na coisa pública é igual sangue. Se ele não circula, se não existe, o organismo morre. Precisamos qualificar os nossos jovens, precisamos requalificar as pessoas. A gente está caminhando para uma depressão econômica. Escrevam o que eu estou falando. O Brasil, a economia brasileira pode recuar até 13%. Isso é muito ruim. Então vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. Eu quero mandar um abraço para a Karina, que está aqui com a gente. Quero mandar um abraço para o esposo também, que é um grande amigo nosso. E eu quero que vocês acreditem. Se a gente mudar de postura com relação a tudo que está aí, e se a gente mostrar a nossa inquietação, né, tudo pode mudar. Essa semana, o ministro da Casa Civil ia indicar inclusive a filha dele, que estudou design, formada em design, ou seja, é uma designer, né? Uma pessoa ligada à moda, queria nomeá-la num cargo, salvo engano, de 10 mil reais, 11 mil reais, na Agência Nacional de Saúde Suplementar. O escândalo foi tamanho nas redes sociais que ele capitulou do desejo. Ela já tinha sido até aprovada pela pasta, porque a pasta dele é que aprova quem vai ser nomeado e quem não vai. Ele já tinha até aprovado isso. Então, quando a gente quer, a gente pode ser um instrumento da mudança da realidade, nossa e a dos outros. Nossa e a dos outros. Imagina vocês que a gente faz durante a semana o Café com Galvão no domingo, 10 horas da manhã, o Café com Galvão nas quartas, 19 horas. A gente faz a nossa Rádio Rebelde aqui, toda sexta-feira, 19 horas. Isso a gente tem que sentar, preparar, não pode vir aqui falar qualquer coisa, não é? Porque você não é qualquer pessoa. A gente tem que entregar um produto de qualidade. E esse nosso trabalho é um trabalho voluntário. Que nem nas minhas páginas e nem no canal no YouTube, a gente tem lá o colabore, dê tanto. É um trabalho voluntário. É um trabalho porque a gente acredita que a gente pode despertar nas pessoas aquele guerreiro que está morto lá, que está guardado, que está adormecido, aquela centelha de indignação. Dizem os religiosos que quando a gente fica triste porque fez algo errado, é o Espírito Divino do Pai que nos desperta. Toda vez que nós nos indignamos com as sacanagens, as maldades,
as perseguições, principalmente daqueles que não tem ninguém que os defenda. Ninguém vai fazer lobby a favor de pobre, de preto. Ninguém vai defender as prostitutas. Ninguém vai defender os periféricos. Ninguém vai defender o pobre. Então, toda vez também que nós conseguimos nos indignar contra tudo isso, é a presença do Pai no coração e na alma das pessoas, daqueles que clamam por justiça, daqueles que têm fome e sede de justiça. Eu trabalho com política há 20 anos, ininterrupto. Se for contar a época de Grêmio Estudantil, então, bota aí mais 30, mais 20, mais 10 anos. Estamos 30 anos nisso. E o que mais me entristece é que às vezes a pessoa está no meio e aquilo ali virou tão somente um meio de vida. A gente precisa transformar, minha gente. Esta vida é passageira. Da mesma forma que chegamos, nós também vamos embora. E qual é a nossa herança? Qual é o nosso legado? O que eu contribuí para, no dia que eu for embora, esse mundo ser melhor do que o mundo que nós recebemos em vida? Pense, reflita. Essa foi a minha opinião. Bem, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma Rádio Rebelde. Eu quero humildemente convidar você que está sempre aqui com a gente, se puder, vá lá no YouTube, no TV Galvão, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, dê seu like, dê seu dislike. Mas eu quero chamar a você, neste domingo ao vivo, às 10 horas da manhã, a estar aqui com a gente no Café com Galvão. Pois é, minha gente, no Café com Galvão desta semana, domingo, dia 26, às 10 horas da manhã, vamos estar recebendo o biólogo e geógrafo militante ambiental Rodrigo Pinheiro. Rodrigo Pinheiro é um cabra que tem feito alguns trabalhos aí, tem colocado inclusive a sua vida em risco, que você sabe que essa gente predatória que destrói a natureza não é brinquedo. E o Brasil é o país no mundo que mais mata ativista ambiental. Ele vai estar aqui com a gente e nós vamos conversar sobre o tema a política Amazônia e a política ambiental no governo Bolsonaro. Eu aguardo você. Obrigado a Nádia. Obrigado a Karina, obrigado Alexandre, obrigado Botinho Tinho, obrigado a você que por alguns instantes cedeu um pouco do seu tempo, da sua paciência e da sua audiência para a nossa Rádio Rebelde. Obrigado você também, Karina, obrigado a você, Daniel,
Obrigado a você que está aqui com a gente. Se Deus quiser, segunda-feira, se Deus quiser, domingo estaremos no Café com Galvão e na quarta vamos falar sobre cultura. Aguardo você. Aguardo a você. E peço, não nos deixe só. Um beijo grande no coração de todos. Uma bela sexta-feira sob a proteção de Deus. Um grande abraço a todos, viu?